Verdadeiramente, você pode esquecer. Pode esquecer porque aqueles vídeos que você encontra no YouTube de estoicismo, porque agora está explodindo o canal de estoicismo no YouTube, né? Inclusive o estoicismo ele está explodindo em geral, né? Na internet inteira, né? Você vê inclusive vários livros também saindo sobre estoicismo. O Ryan Holiday, por exemplo, escreve alguns livros sobre estoicismo, inclusive os livros do Ryan são bons até. E acontece que você tem aí o estoicismo explodindo por tudo quanto é canto, né? Só que tem uma coisa que não te falaram sobre o estoicismo. E isso é muito importante. O estoicismo não é esse antídoto para sofrimento que muitas pessoas pensam. E isso aqui eu vou explicar para que você possa entender. Quando você pega os filósofos estoicos, como por exemplo Epíteto, Marco Aurélio, quando você, por exemplo, lê as Diatribes e quando você lê o Enchiridion, você vê que os conceitos de Epíteto foram formados a partir da vida e da experiência de Epíteto. Lógico que esses manuais eles são notas do Flávio Arriano, que era um discípulo de Epíteto, né, um historiador, e ele, né, ao entrar em contato com os ensinamentos de Epíteto, ele percebeu, peraí, a gente tem que eternizar esse cara, porque esse cara é incrível, as coisas que ele fala, o que ele está ensinando é incrível. Mas por que Flávio Arriano achava tão incrível as lições de Epíteto a ponto de transportá-las para o papel, a ponto de escrevê-las, de documentá-las? Por quê? Porque Arriano ele percebia Epíteto como verdadeiro. Arriano ele tinha a consciência de que Epíteto era original. Ele sabia que o Epíteto era original. E original no que sentido? E original em que sentido? Ele sabia que Epíteto tinha vivido cada coisa que tinha escrito. O manual de Epíteto não era uma alucinação, não era uma coisa que ele pensou sentado numa cadeira em um determinado cômodo. Sabe, longe da própria vida. Não era uma coisa que era só racionalizada. Entende? Era uma coisa que tinha sido experimentada, experienciada, era uma coisa que tinha sido vivida. A filosofia de Epíteto era fruto de uma vida muito dura. E é por isso que Epíteto ele era original. Entende? Era por isso que Epíteto era original. Então, a filosofia de Epíteto, ela era oriunda de sua própria experiência. É por isso que quando você pega alguns ensinamentos de Epíteto, você vê ele dizendo, não há parte de sua cabeça, não há parte de sua visão. É por isso que quando você pega as meditações de Marco, que foi influenciado pelo Epíteto, o imperador Marco Aurélio, você vê, não há parte da sua cabeça que hoje, ao levantar, você vai lidar com o mentiroso, você vai lidar com o enganador, você vai lidar com o pilantra, você vai lidar com o ser desprezível. Não há parte isso de sua cabeça. Já vai se preparando para esses acontecimentos, já vai se preparando para esse devir. Entende? Marco basicamente aí estava citando Epíteto. Epíteto era quem dizia isso. Ó, sempre que você se levantar, não se esqueça disso. Hoje você vai lidar com o que há de pior. Hoje a morte ela pode chegar para você. Por isso não há parte da sua cabeça que a morte ela é uma possibilidade e você está sujeito a ela assim como qualquer outro ser humano que vive. O único ser humano que não está sujeito à morte é aquele que já faleceu. Né? Epíteto ele sempre gostava de tornar evidente o fato de que nós estamos sujeitos às coisas ruins e que elas simplesmente são elementos que não podemos controlar e que podem acontecer a qualquer momento, independente do nosso querer. Epíteto ele enfatizava isso em todos os seus ensinamentos.
entende? Mas você pegava a vida de Epíteto era um escravo, ele sofria maus tratos, em alguns momentos ele sofreu maus tratos, ele foi maltratado, entende? Então, o cara, ele já levantava e ele se blindava contra tudo isso. Eu não posso controlar o que o meu mestre determina sobre a minha vida. Se ele hoje disser eu vou ser espancado, eu serei espancado. E tá fora do meu controle. Você tá entendendo? E a filosofia de Epíteto nasce daí. Aí as pessoas, muitas vezes, elas estão absorvendo os conceitos da filosofia de Epíteto, né? Aí estão aprendendo estoicismo, estão lendo sobre estoicismo e estão achando que estão se tornando estoicos. Não estão. Claro, conhecer os conceitos é melhor do que não conhecer, mas a verdade é que os conceitos, eles não estão fazendo muita coisa por você. Por quê? Porque o que torna o estoico é a aplicabilidade dos conceitos na estrutura da realidade. É isso que torna o estoico. Por isso não há parte da sua cabeça. Não há parte da sua cabeça porque você tem que estar consciente disso o tempo todo, para que você, no seu dia a dia, possa aplicar esses conceitos. E que esses conceitos, a aplicabilidade deles, a aplicação deles repetidamente, é o que vai tornar você um estoico. O estoico, ele, de uma certa forma, é formado à medida que ele pratica o estoicismo, não à medida que ele ouve os conceitos estoicos. O conhecimento dos conceitos estoicos é importante, mas a aplicabilidade deles é muito melhor, é o que é o principal, deve ser o objetivo. Então, é por isso que o James Stockdale, né, não sei se você conhece a história do James Stockdale, ele era um oficial da Força Aérea e basicamente o A4 dele, o caça, foi abatido na Guerra do Vietnã e ele caiu atrás das linhas inimigas, né? Ele recebeu ele foi atingido, o A4 perdeu o controle total e ele teve que se ejetar. Ele se ejetou e caiu de paraquedas atrás das linhas inimigas, né, numa vilazinha norte-vietnamita, e ali ele foi capturado. E naquele momento ele diz, olha, lógico, os pilotos, né, eles têm uma facilidade de decorar muito grande, exatamente porque eles têm que decorar os manuais dos caças que eles operam, né? E o James Stockdale, ele aproveitou essa faculdade dele de decorar, né, e acabou decorando o manual, o Enchiridion e as diatribes de Epíteto. E aconteceu que quando ele caiu ali, entende? Aquilo para ele não fez nenhum sentido, porque ali, naquele momento, ele não conseguiu controlar a ansiedade, o intestino dele soltou, entende? Ele basicamente entrou em pânico e foi um inferno aquele momento para ele, mesmo ele tendo conhecimento de tudo aquilo que Epíteto tinha escrito. Provavelmente, se Epíteto caísse ali, não sentiria a mesma coisa, não teria a mesma experiência que a dele. Por quê? Porque Epíteto, o que gerou que basicamente viveu essa situação e que dele nasceu, da própria experiência dele nasceu o Enchiridion, ou seja, esse manual para a vida, entende? Foi algo escrito pelo próprio Epíteto que viveu aquilo. O Epíteto, além das palavras, além do conhecimento que ele tinha as experiências. E isso, de uma certa forma, era a verdadeira blindagem dele. A verdadeira blindagem de Epíteto não eram os conceitos teóricos. A verdadeira blindagem de Epíteto era a experiência prática. O que blindou o Epíteto, o que era valioso para o Epíteto, era o conjunto de experiências que destas experiências se originaram a filosofia teórica, a filosofia de Epíteto. Então, se Epíteto tivesse a mesma experiência do James, e James percebeu isso, se Epíteto estivesse aqui, ele não teria essas reações. Ele reagiria a isso de uma forma diferente. Então, decorar o manual de Epíteto não serviu para mim. Lógico que os conceitos foram importantes. Foi melhor ter decorado o manual do que não ter decorado o manual, certamente. Entende? Mas ele percebeu que mesmo tendo aquele manual decorado, não mudou.
Ele ainda sentiu medo, ele ainda sentiu, o intestino ainda soltou, ele não conseguiu lidar muito bem com a ansiedade, mesmo tendo decorado tudo aquilo. Por quê? Porque as experiências que Epíteto tinha e que dessas experiências nasceram a filosofia, o James não tinha. Entende? Então, ele não tinha a mesma bagagem que Epíteto. Embora tenha a filosofia de Epíteto, ele não tinha a mesma bagagem de experiência que Epíteto tinha. Então, a verdade é que o maior cuidado de uma pessoa que está estudando o estoicismo não é acelerar para decorar todos os conceitos, não é ficar assistindo uma série de conteúdos sobre estoicismo e vídeos sobre estoicismo, né? Uma coisa que muitos fazem, é você buscar identificar oportunidades no seu dia a dia de aplicar o estoicismo. Nem que seja uma única coisa, uma única frase. Entende? Podendo começar até mesmo pelos conceitos básicos, os 2 conceitos básicos da filosofia de Epíteto, né? O que importa não é o que as coisas são de fato, mas como você percebe elas. Ou o sábio é aquele que foca naquilo que ele pode controlar e não naquilo que ele não pode. Ponto, né? A partir do momento que você identifica determinadas oportunidades de aplicar a filosofia, você, de uma certa forma, está seguindo num caminho muito melhor do que você simplesmente assistindo uma série de conteúdos. É por isso que todas essas pessoas que estão assistindo vídeos de estoicismo o dia todo no YouTube, né, inclusive que são vídeos sem profundidade nenhuma, né, vídeos que falam ali de conceitos apenas basais do estoicismo, né? É engraçado porque todo mundo fala de Epíteto, todo mundo fala de Marco Aurélio, todo mundo fala de Sêneca, e na verdade são só esses 3, né? É a tríade do estoicismo. Mas todo mundo esquece de Crísipo, de Zenão de Sítio, né? Todo mundo esquece dos estoicos que verdadeiramente contribuíram insanamente para a filosofia do estoicismo. São os estoicos fundamentais. Né? O Zenão de Sítio era o criador, né? A partir do momento lá que ele, de uma certa forma, perde todo o carregamento dele de ostras, né? Que basicamente se originavam as tintas púrpuras que eram utilizadas pela realeza da época. Né? Foi basicamente assim que o Zenão começou assim, a engajar, né? E basicamente depois ele engajou primeiro na filosofia e depois ele começou a desenvolver o estoicismo a partir dessa experiência. Né? O Zenão ele perdeu tudo que ele tinha. Né? Aquele carregamento ia basicamente gerar para ele uma fortuna muito grande. Né? Então, em um determinado momento, ele perde tudo. Ele perde tudo. E pensa, um cara que tinha feito investimento, ele tinha ele precisava que aquilo desse certo. E ele perdeu todo o carregamento de ostras. Né? Basicamente era uma ostra que elas, você retirava um líquido púrpura dela e isso, na época, era usado como tinta para a realeza poder tingir as vestimentas de púrpura. Né? E ele perdeu tudo isso. E aí, aí ele, de uma certa forma, é encorajado aí até o oráculo de Delfos, e lá ele se encontra com a frase conhece-te a ti mesmo, né? A partir daí ele começa a estudar filosofia e tal. E é assim que começa o início do estoicismo, né? Mas tem um cara que ele é completamente irrelevante e basicamente ele vai ser um dos maiores pensadores do estoicismo, que é o Crísipo. Entende? Então o Crísipo ele vai desenvolver as bases fundamentais do estoicismo, o que é muito importante também saber. Né? Mas não, as pessoas elas se atentam mais para essa parte do estoicismo que é só para a arte de não sofrer, né? Como você vê nos milhares de títulos de vídeos do YouTube, né? A arte de não sofrer. Que mané arte de não sofrer? Deixam de ser imbecis, né? Desde quando a arte de não sofrer? Que isso? É claro que você sofre. É claro que você sofre mesmo conhecendo o estoicismo, todas as produções, né? Todas as pílulas, né? Que hoje é chamada de estoicismo de cabo a rabo. É óbvio que você sofre. Por quê? Porque existe um abismo entre
o filósofo que desenvolveu o estoicismo e você. Entende? Você simplesmente está recebendo o ensinamento teórico, mas você não tem a base de experiências que sustentam, que podem, de uma certa forma, correlacionar com essa teoria e aí verdadeiramente produzir uma força em você. Entende? Você não tem a prova do fogo, né? Então, a verdade é essa. O conhecimento do estoicismo, ele não é suficiente. Ele é necessário? Ele é necessário, mas ele não é suficiente. O que é necessário? É necessário que o indivíduo, ele, de uma certa forma, viva isso na prática e transfira esse conhecimento na prática. Então, juro para você, se você entender o que eu estou te falando agora e começar a deixar um pouco os vídeos de estoicismo de lado, ou até mesmo o estudo do estoicismo de lado, pegar uns 3 ou 4 conceitos e começar a manter eles diante do seu campo de visão todos os dias e aplicando na história da realidade, olha, você vai crescer 10 milhões de anos mais do que esses caras que estão aí enchendo a mente de conceito estoico, achando que estão, né, se tornando indestrutíveis, você está entendendo? Achando que estão se tornando o homem de ferro. Né? Então, se você seguir isso que eu estou falando, vai fazer uma diferença muito grande para você. Né? O grande problema de hoje é esse grande volume de informação, aonde as pessoas elas acham que absorvendo essa grande quantidade de informação elas estão se tornando mais sábias. E na verdade não. Você, de uma certa forma, tem que aliar a experiência com a teoria. 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 Por quê? A experiência abarca. A experiência abarca. A experiência, ela fundamenta, ela solidifica a teoria. E a experiência, ela ajuda você a formar uma teoria nova. Né? É por isso que o James Stockdale, ele vai dizer, escrevam seus próprios manuais. Isso é genial. Por quê? O Epíteto foi exatamente o caminho que o Epíteto seguiu. Jameson pegou e analisou, peraí, o que Epíteto fez? Epíteto viveu e dali escreveu seu próprio manual. É isso, você vai ter que escrever o seu próprio manual. Pode se basear no manual de Epíteto? Claro. Mas você vai ter que escrever o seu próprio manual no final das contas. Você vai ter que seguir o mesmo caminho que Epíteto seguiu. Porque senão você não se torna um estoico. O que tornou o Epíteto um estoico foi a sua história de vida, a sua trajetória. Entende? Lógico que você pode não ter mesmo a mesma quantidade de experiências que o Epíteto teve ao longo de sua vida que o fundamentaram, mas algumas experiências você tem. E que, pelo menos nessas experiências, já dá para você aplicar alguma coisa. Já dá para você tirar alguma fonte de algum determinado aprendizado, produzir, quem sabe, uma teoria em cima disso. Mas alguma coisa já dá para fazer, em algum momento já dá para aplicar. Entende? Agora... você pode realmente não ter, entende? A quantidade de experiências que o Epíteto teve, lógico, não ter o mesmo crescimento que ele teve, no mesmo espaço de tempo que ele teve, mas de qualquer modo, é isso, você joga com o que a vida te dá, tá entendendo? Então, você vai ter algumas experiências ali e vale usar essas experiências para fundamentar a teoria em você. Entende? É isso. É isso. Basicamente, inclusive, se vocês puderem fazer isso, façam isso. Leiam o livro Coragem Sob Fogo, acho que né? Coragem Sob Fogo, do James Stockdale. Tá? Tem uma tradução muito boa do Aldo Dinucci, né? Que realmente ficou muito bom aquele livro. Você encontra no Kindle, tá? Inclusive é barato pra caralho. Você encontra no Kindle. Porque, bom, eu só leio o Kindle, mas deve ter ele físico também, né? Mas, de qualquer modo, leiam esse livro, porque esse livro ele vai expandir ele vai, de uma certa forma... você vai ter um outro ângulo. O estoicismo sendo apresentado para você por alguém que ele teve a oportunidade, de fato, né,
de experimentar os conceitos de Epíteto na prática. Ele teve ali a possibilidade de experimentar a teoria e fundamentar a teoria nele. Porque antes era só teoria. A partir do momento que ele foi capturado pelos norte-vietnamitas, que ele se tornou um prisioneiro, ali ele teve a escola dele. Né? Que na verdade a escola do estoicismo, a escola estoica, ela não é os conceitos estoicos, não são os livros sobre estoicismo. A escola estoica é a realidade. É a realidade. O próprio Epíteto fala isso. A escola estoica é a realidade. Esta é a escola estoica. Não é... Pode ver, você pega as meditações do Marco Aurélio, o Marco Aurélio está falando de suas próprias experiências, é notas para si mesmo, ele está registrando as experiências dele ali, entende? E, inclusive é por isso que todo mundo, é por isso que as pessoas admiram bastante, né, as meditações de Marco Aurélio, exatamente porque elas falam da vida prática, entende? Elas falam da vida real, do Marco Aurélio como indivíduo atuante na estrutura do real. Entende? Então, bom, se você quer de fato aprender estoicismo e se tornar um estoico de verdade, esse é o caminho. Abarrotando a sua cabeça de informação acerca do estoicismo, lendo uma porrada de livros sobre estoicismo, assistindo a vídeos sobre estoicismo, achando que está se tornando um homem de ferro, é autoilusão e improdutivo para um caralho.